Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Jackson, sou advogado e estou aqui hoje para falar de um tema que está no ar, um tema bastante polêmico. Hoje eu quero falar sobre o Pix, especificamente sobre as fraudes, os golpes que vêm ocorrendo sobre eles, né? O Pix, embora no meu entendimento ainda seja prematuro, já que teve seu início em outubro de 2020, já movimentou mais de 600 bilhões em volume financeiro ao Banco Central, ou seja, ultrapassando inclusive as TEDs e os DOCs. Ultrapassou inclusive os boletos de pagamento ao qual os bancos digitais, os clientes de bancos digitais vinham muito se utilizando a fim de isenções de taxas. Mas isso vem chamando a atenção, de criminosos, de agentes que pretendem se aproveitar desta ferramenta que muito pode ser usada em nosso mercado e nossa vida pessoal. Quadrilhas vêm se especializando para poder utilizar dessas ferramentas. E duas delas que vêm se utilizando bastante é o furto de celular e o sequestro relâmpago. O sequestro relâmpago, inclusive, havia dado aquela adormecida, na década de 90 veio a questão da instituição do sequestro relâmpago, medidas rigorosas para poder que se evitasse esse tipo de crime, e agora com o Pix isso retornou com uma certa força. Por quê? Simplesmente, como alguns vêm entendendo, o nosso celular se transformou em um caixa eletrônico e muitas das vezes o nosso veículo ao qual estamos conduzindo como passageiros se tornar um cárcere privado. Então, infelizmente, quadrilhas vêm se especializando para cometer esse tipo de crimes. E como combater tudo isso? Essa é a questão e gostaria que vocês ficassem aí para entender um pouquinho do que eu tenho a trazer para vocês e quem sabe poder contribuir e ajudar. Bom, como eu estava dizendo, o Pix é uma ferramenta que vem facilitando muito o nosso dia a dia, nas nossas transações comerciais. E ela tem se tornado muito atrativa quando o pagamento ocorre de forma instantânea, ocorre de forma imediata. E isto tem chamado a atração, o desejo por grande maioria das pessoas. Ser mais rápido, inclusive, do que a TED, não é? Agora, como eu havia comentado, como podemos evitar possíveis fraudes? Antes queria ressaltar aqui, eu mencionei duas, sequestro relâmpago e furto ou roubo de celulares para se aplicar esses tipos de golpes. Mas em verdade existe muito outros, né? Existe a fraude ao pagamento, onde a pessoa envia o comprovante de pagamento por meio de agendamento e pessoas infelizmente tendem a cair neste tipo de golpe que posso explicar numa outra determinada ocasião. Tem a questão do boleto falso, ok? Há diversas modalidades que vêm se aplicando o golpe, mas essas duas em especiais é que está chamando a grande atenção da mídia atualmente e assustando, amedrontando as pessoas, né? Bom, vamos lá. Já estiquei demais a conversa. Em verdade, todo mundo está suscetível a ser vítima. Isto é fato. Podemos contribuir para que isso não ocorra. E uma delas, por mais que pareça boba, primeira coisa, evitar de usar celular em vias públicas, na rua. Evitar de usar celular em vias públicas, na rua. Nossa, mas isso é muito fácil. Pois é, mas entre outros aplicativos como Instagram, WhatsApp, a quais as pessoas ultimamente têm mostrado dependente disto,
as pessoas falham ao ter essa cautela. Às vezes está no ponto de ônibus, às vezes até mesmo tive um cliente a qual a vítima estava dentro do ônibus, o indivíduo veio, estourou o vidro e levou o celular dela, uma questão de menos de 5 segundos. Então, por mais que pareça óbvio, evite, até mesmo quando o celular estiver na bolsa e for para escutar uma música com fone de ouvido, evite, tá? Uma segunda forma de se evitar que este tipo de crime aconteça é colocar um limite às suas transações, tá? Até porque, convenhamos, valores altos, consideráveis, não é legal que se faça por meio de Pix, como atualmente estamos vendo pessoas realizarem Pix de 30 mil reais, às vezes na compra de um veículo, em algum negócio, por mais que o pagamento seja instantâneo. Isso inclusive lá na frente pode acarretar problemas junto à Receita Federal, caso não haja a declaração desse valor. É interessante que você tenha o limite de transações diárias. Os bancos, com os aumentos dos roubos, sequestros, houve uma cobrança da Secretaria de Segurança Pública ao Banco Central para que tomasse medidas para que isso fosse evitado. E uma atitude do banco foi, ao período noturno, as transações serem até de R$1.000. Mas isso, infelizmente, não tem evitado, garantido 100%, que não ocorra esses tipos de crimes. Algumas vítimas são submetidas a amanhecer o dia para que amanhã, após as 6 horas, seja possível que essas transações sejam realizadas. Então, por mais que tenha essa restrição pelo banco, é interessante que você tenha esse limite diário. Mas, Jackson, se eu colocar um limite, eu não estaria me impondo em risco quando possivelmente fosse vítima? Olha, a partir do momento que você cai na mão dessas pessoas, você já está em risco, ok? Então, quanto mais você conseguir dificultar de uma forma que, claro, naquele momento você não se exponha tanto, é bom. Como assim se expor tanto? Obviamente, se uma pessoa, Deus livre, lhe abordar, né, e exigir que realize essas transferências e você não realizar, obviamente estes indivíduos partirão para uma agressão, entre outras situações. Então é por isso que se tem a cautela, essas cautelas com limite de transação diária, ok? Também é interessante, tá? Se bem que com o avanço das contas digitais, estamos diminuindo o contato com as agências bancárias, é importante que se tenha um contato frequente com o seu gerente, informe sobre as possíveis movimentações que são realizadas, como são realizadas. Isso pode contribuir, ele criar certos tipos de bloqueio para suas operações e não ocorrer possíveis fraudes, como muitas das vezes ocorrem. É interessante também, né? Foi criada uma modalidade, iniciou em novembro agora de 2021, por isso meu entendimento ainda é prematuro, porque ainda estamos desenvolvendo esta ferramenta. Esta é a verdade. Foi criada a possibilidade de você contestar as transações Pix. Também foi possível, no caso de um recebimento indevido em sua conta, você devolver esse valor. É óbvio que, sendo creditado um valor em conta de terceiros, desses fraudadores, vamos dizer assim, esses agentes, obviamente eles não vão optar para a devolução da quantia, não vão ser ingênuos, ok? Não vão ser ingênuos aqui. Mas é possível você, mediante boletim de ocorrência, abrir uma contestação, né? Se porventura este valor não tiver sido liberado ainda, embora seja pagamento instantâneo, o Pix, algumas vezes ele bloqueia essa transação, perdurando. Não sei se algum de vocês
já ocorreu isso a depender do valor que está sendo bloqueado. Se ocorreu, comenta aqui, diga como que foi. Comigo já ocorreu. Dependendo do valor a ser realizado, o banco ele não faz de forma instantânea, né? Inclusive já veio uma mensagem informando o tempo que poderá perdurar a aprovação dessa transferência. Então, em novembro de 2021, criou-se a possibilidade de abrir essa contestação e se porventura indevidamente ingressarem com algum valor em sua conta, é possível devolver também. O meu aplicativo do meu banco tem a opção, né, de devolver o valor. Pessoal, a terceira dica também parece ser muito óbvia, tá? Mas pode ter certeza que, se Deus livre, acontecer com um de vocês irá contribuir, eu tenho certeza que irá ajudar muito, muito. Não tenho dúvidas disso. Se porventura você tem uma movimentação razoável na sua conta, em especial com Pix, é interessante que você tenha 2 celulares, né? Esses que você realiza operações com volumes maiores, não costume sair com ele. Deixe na sua casa. E porventura que você tem uma outra conta que você utiliza para fazer compras em mercados, pequenos pagamentos, abastecer o veículo, um passeio com a família, esse sim ande com você. E deixe o outro com maior valor na sua casa. Porque de fato também, por ser uma ferramenta extraordinária, uma ferramenta maravilhosa, eu particularmente não sou a favor, como alguns defendem, de que essa ferramenta saia do mercado. Eu não defendo esta possibilidade, mas temos que ter cautela, como já falei por diversas vezes. E uma delas é esta: se você porventura faz uma movimentação alta, tem uma determinada quantia considerável na sua conta, ok? Não tem a possibilidade de colocar um limite de transferência via Pix, deixe este aparelho em casa. Não estou dizendo que é para você não ter a ferramenta. Tenha 2. Eu particularmente defendo essa hipótese. Pode ter certeza, se Deus livre, um dia acontecer com você e este aparelho estiver na sua residência, inevitável que você irá ser forçado a praticar essas operações que não deseja. Mas se você está com no celular um aplicativo que tem valor baixo em sua conta, possivelmente tem um limite de transferência, vai reduzir seu prejuízo no mínimo em 70%, no mínimo, ok? Então, para que eu não me estenda muito, estou deixando aqui essas 3 dicas, né? Fiz breves comentários de como funciona o Pix. Se vocês gostaram do assunto, comentem aí embaixo. Poderei fazer novos vídeos com assuntos que vocês escolherem, tá ok? Agradeço a atenção de vocês e, se possível, me siga no meu Instagram, JacksonADV, Jackson sem o C. Irei deixar aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado.